O Corcunda de Notre Dame está, junto com Os Miseráveis e Os Trabalhadores do Mar, entre as 3 obras mais famosas do escritor francês Victor Hugo. Aqui no canal nós já falamos de Os Trabalhadores do Mar, eu vou deixar o link na descrição. E em breve também vamos falar de Os Miseráveis, a grande obra de Victor Hugo. Porque, como eu sempre digo, é preciso ler pelo menos 3 livros de épocas diferentes do mesmo autor para dizermos que conhecemos minimamente a sua obra, Um livro só é muito difícil você conhecer a obra, dizer que você conhece a obra de um escritor. E no caso específico do Victor Hugo, como eu já disse em outro vídeo, essas 3 obras que eu citei, juntas, elas formam o pilar do pensamento do Victor Hugo, que diz o quê? O que diz esse pensamento dele? Que a necessidade humana, ou sua luta, se encontra na religião, que é o foco do livro de hoje, o Corcunda de Notre Dame, na política, que é o foco de Os Miseráveis, e na natureza, que é o foco de Os Trabalhadores do Mar. Então, é muito interessante você olhar esses 3 livros sob esses 3 focos. Então, já falei que o que o autor queria discutir com o Corcunda de Notre Dame era o papel da religião na vida das pessoas e da sociedade como um todo. Mas, claro, sendo um livro do romantismo, não há uma profundidade crítica, mas uma história que mostra de forma, eu diria até que amena, um outro lado da igreja ou de seus representantes, os padres, os clérigos todos. A mãe do Victor Hugo era profundamente católica e a religião teve uma grande influência sobre o escritor e, claro, se influencia o escritor, influencia também a sua obra. Ele vai se rebelar contra essa influência da igreja, mas muitos anos depois do lançamento do Corcunda de Notre Dame, Ele vai se rebelar em 1848 com a revolução que derrubou a monarquia. Não vamos nos esquecer que o Corcunda foi publicado muito antes. Ele foi publicado em 1831 em uma Paris ainda extremamente católica. A união entre a Igreja Católica e a monarquia francesa era tão forte, mas tão forte, que a França ela era conhecida como a filha mais velha da Igreja, fecha aspas, Então era realmente uma força, uma força de poder. Quando o livro começa, há um prefácio em que o autor diz que um dia, visitando a igreja de Notre Dame, ele viu escrito em grego a seguinte palavra, aneik. Eu não sei se é isso mesmo, tá, gente? Eu não falo grego. Eu até procurei ouvir do tradutor, então acho que é isso. Se eu estiver falando errado, me desculpe. Então, o que significa aneik? Significa fatalidade. E que essa gravação ali na pedra dessa palavra o impressionou muito. Ele diz também que essa gravação há muito se apagou da pedra e na memória das gerações. E ele completa afirmando que foi sobre essa palavra que o livro se baseou. Então olha que interessante, pode até não ser verdade, mas ele cria um prefácio bastante instigante. Uma curiosidade é que o título original em francês não faz referência a Corcunda, é apenas Notre Dame de Paris, tá? Muita gente não sabe disso. Bem, quase todo mundo já leu ou ouviu falar da trama de O Corcunda de Notre Dame, Tem muitos filmes, tem até desenho, A história
é a história do Corcunda, chamado Quasímodo. Como é que era o Quasímodo? Ele era completamente deformado e ele morava no alto da igreja de Notre Dame e ele se apaixona pela bela cigana Esmeralda. Como que Quasímodo foi parar em Notre Dame? Ele foi abandonado na porta da igreja de Notre Dame e o Monsenhor Claude o recolheu e o batizou. E por que o nome Quasímodo? Quasímodo vem do latim e significa o primeiro domingo após a Páscoa. E na história é justamente nesse primeiro domingo após a Páscoa que o bebê, o Corcunda, quando era bebê, foi abandonado e encontrado pelo Monsenhor. Por isso que ele foi batizado. Mas existe uma segunda interpretação que está no livro, que diz que o Quasímodo, caolho, corcunda, com pernas tortas, era praticamente incompleto, apenas um quase. Na edição em francês está à peu près, que seria assim, uma coisa próxima ao ser humano. Quasímodo, desde criança, desde muito cedo, devido à sua aparência, ele sempre foi repelido pelas pessoas e se tornou um solitário, vivendo então em um quartinho no alto da igreja de Notre Dame. A única pessoa que lhe era próxima era então o Monsenhor Claude, que o recolheu. Quando jovem, Quasímodo se torna o sineiro de Notre Dame e, apesar de adorar tocar os sinos, ele ficava se balançando nas cordas do sino. O barulho muito alto dos sinos acabou deixando-o surdo. Então, além de todas as deformidades, ele ainda passa a ouvir muito, muito mal. A história se passa no século XV, muito antes então da publicação, em uma Paris medieval, em que o autor coloca o monumento de Notre Dame como um lugar central. Por Notre Dame passa todo tipo de gente, desde fidalgos a mendigos. É uma Paris ignorante, cheia de preconceitos e crendices, onde os ciganos não eram bem vistos. A Esmeralda, que é a jovem cigana, né, muito bonita, e ela encantava todos quando ela dançava em praça pública, né, com aquelas roupas de cigano, que também não eram muito bem vistas, mas quando ela fazia a sua dança, ela era muito cobiçada pelos homens. Entre esses homens, você pode pegar na história o Quasímodo, que admirava ela de cima, uma coisa meio platônica, de cima de Notre Dame, e pelo Monsenhor Claude, que fica completamente apaixonado e desnorteado, né, por esse desejo pela moça, perseguindo inclusive a Esmeralda. E aqui o autor, ele faz uma crítica ao clero, que apesar de não poder se casar ou ter relações sexuais, é capaz de qualquer coisa, né? Você vai ler o livro, você vai ver que é capaz de qualquer coisa por uma mulher. Envolvida em uma trama da qual não tem culpa, a Esmeralda é condenada e passa a ser então protegida pelo Quasímodo. O tempo todo o Victor Hugo está trazendo, né, nessa história o contraste entre o belo dos monumentos da cigana Esmeralda e o grotesco, como por exemplo do Corcunda. O divino da religião com o profano do desejo carnal pela mulher, ou seja, mostrando essa dualidade, como a sociedade e o ser humano são ao mesmo tempo muito mais complexo do que se pode imaginar, né? A gente convive muito com esta dualidade. E uma coisa que eu acho genial, né, é o simbolismo
que o Victor Hugo usa, mostrando que a igreja física, né, a Notre Dame, era então o centro da Paris, o centro da cidade. E a religião, né, era o centro da sociedade. Então, eu gosto muito, acho muito interessante esse jogo. É um livro fácil e gostoso de ler. Algumas pessoas reclamam, né, que o autor, o Victor Hugo, ele exagera um pouco na descrição de prédios e monumentos históricos. Pode até ser, ele tinha muito essa preocupação com a preservação dos monumentos. Mas essa descrição pode ser até longa em alguns casos, mas não é nada que faça com que você abandone a leitura. Você vai encontrar diversas edições diferentes do Corcunda de Notre Dame, tem algumas até que são maiores, outras menores, porque foram feitas algumas adaptações, e, como eu já disse antes, muitos filmes e até a versão da Disney. Mas a leitura sempre, né, muito difícil acontecer o contrário, ela é mais completa e ela explica coisas que não ficam claras nos filmes. Então, você sempre, mesmo que seja uma história famosa, como a Corcunda de Notre Dame, sempre opte por ler. Deixe seu like, seu comentário, e se quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Até o próximo vídeo.